Art. 3.3 caberá a qualquer candidato, a partido político, coligação ou ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, contados da publicação do pedido de registro de candidato, impugná-lo em petição fundamentada. A qualquer candidato, a partido. Res. TSE número 2.16.34.20.04 e AC. TSE, de 14 de fevereiro de 2006, no RESP número 25.443. O rito ordinário previsto nesta lei para registro de candidatura é aplicado, até a sentença, à ação de impugnação de mandato eletivo. Versum. TSNS novembro de 1992 39, 2016, 45, 2016 e 49, 2016. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2021, no RESPEL número 06.008.9917, de 1.7.2021, no agora RESPEL número 06.003.8247, possibilidade de conhecimento, de ofício, de óbice à elegibilidade, desde que este tenha sido objeto de contraditório e de ampla defesa. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2021, no RESPEL número 06.008.9917. Impossibilidade de recebimento pelo juízo de impugnação defeituosa do MP como notícia de inelegibilidade. AC. TSE, de 19 de dezembro de 2016, no agora RESP número 26.234 e, de 16 de novembro de 2016, no agora RESP número 28.954. Eleitor não possui legitimidade para recorrer de decisão que defere registro de candidatura, mas pode apresentar notícia de inelegibilidade ao juiz competente. Ilegitimidade de partido político coligado para, isoladamente, impugnar registro de candidatura. AC. TSE, de 30 de setembro de 2016, no RESP número 18.774, e, de 26 de setembro de 2013, no RESP número 41.662, de Diretório Municipal, em eleições federal e estadual. AC. TSE, de 20 de setembro de 2006, no RESP número 26.861, de partido político ou de coligação partidária em virtude de irregularidade em convenção de agremiação adversária. AC. TSE, de 13 de outubro de 2008, no agora RESP número 31.162. AC. TSE, de 10 de outubro de 2013, no RESP número 26.418. A impugnação ajuizada antes da publicação do edital alusivo ao registro é tempestiva, quando evidenciada a ciência prévia da candidatura pelo impugnante. Legitimidade para impugnar registro de candidatura. AC. TSE, de 18 de outubro de 2012, no RESP número 21.978, terceiro juridicamente interessado, AC. TSE, de 31 de agosto de 2010, no RO número 161.660, qualquer candidato, independentemente do cargo por ele disputado. AC. TSE, de 17 de dezembro de 2008, no RESP número 34.532, a duplicidade de filiação partidária pode ser conhecida de ofício no curso do processo de registro de candidatura, não se impondo que seja ferida em processo próprio. Primeiro, a impugnação, por parte do candidato, partido político ou coligação, não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. Segundo, não poderá impugnar o registro de candidato o representante do Ministério Público que, nos 4 anos anteriores, tenha disputado o cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária. Terceiro, o impugnante especificará, desde logo, os meios de prova com que pretende demonstrar a veracidade do alegado, arrolando testemunhas, se for o caso, no máximo de 6. AC. TSE, de 4 de outubro de 2016, no RESP número 253. Apesar do disposto neste parágrafo, não se declara a nulidade, ante a não demonstração do prejuízo. AC. TSE, de 5 de setembro de 2013, no RMS número 71.926, inadmissibilidade de apresentação em AINE, do rol de testemunhas em momento posterior à petição inicial. Art. 4. A partir da data em que terminar o prazo para impugnação, passará a correr,
após devida notificação, o prazo de 7 dias para que o candidato, partido político ou coligação possa contestá-la, juntar documentos, indicar rol de testemunhas e requerer a produção de outras provas, inclusive documentais, que se encontrarem em poder de terceiros, de repartições públicas ou em procedimentos judiciais ou administrativos, salvo os processos em tramitação em segredo de justiça. Art. 5º decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito, e a prova protestada for relevante, serão designados os 4 dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação judicial. As testemunhas do impugnante e do impugnado serão ouvidas em uma só assentada. Segundo, nos 5 dias subsequentes, o juiz, ou o relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes. Terceiro, no prazo do parágrafo anterior, o juiz, ou o relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa. Quarto, quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, o juiz, ou o relator, poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito. Quinto, se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento, ou não comparecer a juízo, poderá o juiz contra ele expedir mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. Art. 6º, encerrado o prazo da dilação probatória, nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 5 dias. AC. TSE, de 28 de novembro de 2016, no agora RESP número 28.613, de 15 de setembro de 2004, no RESP número 22.785. Este artigo estabelece apenas a faculdade, e não a obrigatoriedade, de as partes apresentarem alegações finais. AC. TSE, de 26 de setembro de 2013, no RESP número 41.662 de 21 de outubro de 2004, no RESP número 23.578. Impossibilidade de aproveitamento de impugnação a registro de candidato ajuizada por parte legítima como notícia de inelegibilidade. AC. TSE, de 21 de agosto de 2007, no RESP número 26.100, na ação de impugnação de mandato eletivo, a iniciativa para a apresentação de alegações finais é das partes e do Ministério Público, fluindo o prazo independentemente de intimação ou vista, cujo termo inicial está vinculado, ou ao término da dilação probatória, ou a uma decisão do juiz indeferindo-a, por não ser relevante a prova protestada, ou requerida, artigo 5º. Art. 7º, encerrado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao juiz, ou ao relator, no dia imediato, para sentença ou julgamento pelo tribunal. Parágrafo único. O juiz, ou o tribunal, formará sua convicção pela livre apreciação da prova, atendendo aos fatos e às circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, mencionando na decisão os que motivaram seu convencimento. AC. STF, de 22 de maio de 2014, na DI número 1082, constitucionalidade da expressão ainda que não alegados pelas partes. Art. 8º, nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório 3 dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de 3 dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. V. Artigo 13 da Res. TSE número 234/78/2016. V. Sum. TSNS março de 1992, outubro de 1992 e novembro de 1992. Primeiro, a partir da data em que for protocolizada a petição de recurso, passará a correr o prazo de 3 dias para a apresentação de contrarrazões. Segundo apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, inclusive por portador, se houver necessidade, decorrente da exiguidade de prazo, correndo as despesas do transporte por conta do recorrente, se tiver condições de pagá-las. Art.
Nono, se o juiz eleitoral não apresentar a sentença no prazo do artigo anterior, o prazo para recurso só começará a correr após a publicação da mesma por edital em cartório. V. Artigo 13 da Res. TSE número 234/78/2016. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o corregedor regional, de ofício, apurará o motivo do retardamento e proporá ao Tribunal Regional Eleitoral, se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Art. 10. Recebidos os autos na Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, estes serão autuados e apresentados no mesmo dia ao presidente, que, também na mesma data, os distribuirá a um relator e mandará abrir vistas ao procurador regional pelo prazo de 2 dias. Parágrafo único. Fim do prazo com ou sem parecer, os autos serão enviados ao relator, que os apresentará em mesa para julgamento em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Art. 11. Na sessão do julgamento, que poderá se realizar em até 2 reuniões seguidas, feito o relatório, facultada a palavra às partes e ouvido o procurador regional, proferirá o relator o seu voto, e serão tomados os dos demais juízes. Primeiro proclamado o resultado, o tribunal se reunirá para a lavratura do acórdão, no qual serão indicados o direito, os fatos e as circunstâncias com base nos fundamentos do relator ou do voto vencedor. Segundo terminada a sessão, far-se-á a leitura e a publicação do acórdão, passando a correr dessa data o prazo de 3 dias, para a interposição de recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, em petição fundamentada. CPC 2015, artigo 1029. Interposição de resp. E de re em peças recursais distintas. V. Artigo 13 da Res. TSE número 234/78/2016. V. Sum. TSE número 10 de 1992. AC. TSE, de 6 de novembro de 2012, no agora RO número 6075, o Ministério Público Eleitoral será pessoalmente intimado dos acórdãos em sessão de julgamento quando nela publicados. Art. 12. Havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, a partir da data em que for protocolizada a petição passará a correr o prazo de 3 dias para a apresentação de contrarrazões, notificado por telegrama ao recorrido. Parágrafo único. Apresentadas as contrarrazões, serão os autos imediatamente remetidos ao Tribunal Superior Eleitoral. AC. TSE, de 4 de outubro de 2012, no agora RESP número 14.204, e de 29 de setembro de 2010, no agora RESP número 57.484. Recurso especial em processo de registro de candidatura não está sujeito a juízo de admissibilidade pelo presidente do TRE. Art. 13. Tratando-se de registro a ser julgado originariamente por Tribunal Regional Eleitoral, observado o disposto no artigo 6º desta lei complementar, o pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado em 3 dias, independentemente de publicação em pauta. Parágrafo único. Proceder-se-á ao julgamento na forma estabelecida no artigo 11 desta lei complementar, e havendo recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, observar-se-á o disposto no artigo anterior. Art. 14. No Tribunal Superior Eleitoral, os recursos sobre registro de candidatos serão processados e julgados na forma prevista nos arts. 10 e 11 desta lei complementar. Art. 15. Transitada em julgado ou publicada, a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. Caput com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. AC. TSE, de 18 de agosto de 2015, no RE número 135.156. A regra deste artigo tem sua aplicação voltada à ação de impugnação de registro de candidatura e às investigações judiciais eleitorais, sem aplicação aos recursos contra expedição de diplomas. AC. TSE, de 25 de setembro de 2012, no agora MS número 88.673, impossibilidade de cancelamento imediato da candidatura, com proibição de realização de atos de propaganda eleitoral, em virtude de decisão por órgão colegiado no processo de registro. Parágrafo único.
A decisão a que se refere o caput, independentemente da apresentação de recurso, deverá ser comunicada, de imediato, ao Ministério Público Eleitoral e ao órgão da Justiça Eleitoral competente para o registro de candidatura e expedição de diploma do réu. Parágrafo único acrescido pelo artigo 2º da LC, nº 135 de 2010. AC. TSE, de 10 de maio de 2007, na MC número 2181, e, de 2 de agosto de 2007, no RESP número 28.116, o artigo 15 da Lei Complementar número 64 de 1990, nos processos de registro de candidatura, aplica-se apenas às hipóteses em que se discute inelegibilidade. Art. 16. Os prazos a que se referem os arts. 3º e seguintes desta lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório, e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Res. TSE número 234, 78/2016, artigo 7º e seguintes, sobre a aplicação dos prazos desta lei aos feitos eleitorais. Art. 17. É facultado ao partido político ou coligação, que requerer o registro de candidato considerado inelegível dar-lhe substituto, mesmo que a decisão passada em julgado tenha sido proferida após o termo final do prazo de registro, caso em que a respectiva comissão executiva do partido fará a escolha do candidato. C. 1965, artigo 101, 5º, e Lei nº 9504/1997, artigo 13. Art. 18. A declaração de inelegibilidade do candidato à presidência da República, governador de Estado e do Distrito Federal, e prefeito municipal, não atingirá o candidato a vice-presidente, vice-governador ou vice-prefeito, assim como a destes não atingirá aqueles. AC. TSE, de 3 de março de 2016, no RO número 29.659, as causas de inelegibilidade possuem caráter pessoal, afastando a responsabilização objetiva do outro candidato que compõe a chapa. As TSE, de 11 de setembro de 2014, no RO número 90.431, o candidato ao cargo de vice-governador que não incida em inelegibilidade e possua as condições de elegibilidade pode ter o seu registro deferido em chapa substituta, desde que completa. AC. TSE, de 26 de outubro de 2006, no RESP número 25.586, a substituição do vice é facultada ao partido, entretanto, com fundamento no princípio da indivisibilidade da chapa única majoritária, é inexequível se a cassação do registro ou diploma do titular ocorrer após o pleito. Art. 19. As transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto, serão apuradas mediante investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais. V. Lei nº 9504/1997, arts. 22, 3º e 4º, 25, 30, AI 74. Parágrafo único. A apuração e a punição das transgressões mencionadas no caput deste artigo terão o objetivo de proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Art. 20. O candidato, partido político ou coligação, são parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade. A nenhum servidor público, inclusive de autarquias, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim, sob pena de crime funcional. Art. 21. As transgressões a que se refere o artigo 19 desta lei complementar serão apuradas mediante procedimento sumaríssimo de investigação judicial, realizada pelo Corregedor-Geral e Corregedores Regionais Eleitorais, nos termos das leis NS 1579, de 18 de março de 1952, 4.410, de 24 de setembro de 1964, com as modificações desta lei complementar. Art. 22.
Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar a Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito. Aplica-se o rito deste artigo, AC. TSE, de 21 de março de 2017, no agora AI número 2580. Ações por doação acima do limite legal, AC. TSE, de 1.2.2011, no agora RESP número 28.315. Representação com base no artigo 30, a da Lei das Eleições, AC. TSE, de 4 de abril de 2017, no agora AI número 10.339, captação ilícita de sufrágio, AC. TSE, de 14 de maio de 2013, no RESP número 66.230, representação por condutas vedadas. AC. TSE, de 28 de outubro de 2021, no agora RESPEL número 57.649. Configura abuso do poder econômico o financiamento de campanha com recursos desconhecidos, com a ciência do candidato e consequente retificação da declaração de imposto de renda, como forma de conferir aparente legalidade aos recursos empregados. AC. TSE, de 16 de setembro de 2021, no agora RESPEL número 32.821. Configuram abuso do poder econômico os serviços médicos prestados gratuitamente pelo candidato no domicílio eleitoral, onde exercia cargo público do qual se desincompatibilizou. AC. TSE, de 9 de setembro de 2021, no agora AI número 21.082, de 1.8.2017, no agora RO número 98.090. Configura abuso do poder econômico, a utilização de recursos patrimoniais em excesso, públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em seu benefício eleitoral. AC. TSE, de 17 de agosto de 2021, no agora RO número 06-0975455. É insuficiente a caracterização do abuso de poder à veiculação de peças publicitárias, com exposição de ideário de associação da qual o candidato faz parte. Abuso do poder político, AC. TSE, de 9 de novembro de 2021, no RO número 060086542, de 10 de junho de 2021, no RO número 06030410, inexigibilidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AJ por abuso do poder político, AC. TSE, de 9 de novembro de 2021, no RO número 060086542, AC. TSE, de 8 de outubro de 2020, no RO número 352.379, e, de 28 de novembro de 2016, no agora RO número 288.787. Ocorre quando agentes públicos se valem da condição funcional para beneficiar candidaturas, AC. TSE, de 10 de março de 2022, no RO número 06-030-3755, e, de 15 de dezembro de 2015, no RESP número 28.784, para sua caracterização, é essencial demonstrar a participação de ocupante de cargo ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, AC. TSE, de 17 de setembro de 2015, no agora RO número 10.787. O termo inicial para ajuizamento da AJ é o registro de candidatura, admitindo-se o exame de fatos ocorridos antes desse período, AC. TSE, de 8.8. 2006, no AG número 6.821, possibilidade de propositura de AJ após a data do pleito, não incidindo na espécie, o entendimento consubstanciado em questão de ordem no RESP número 259-352006. AC. TSE, de 15 de abril de 2021, no agora RESPEL número 44.228 e, de 12 de fevereiro de 2019, no agora RO número 250.310. Possibilidade de a mídia impressa assumir posição favorável a determinada candidatura, devendo ser punida por eventuais excessos. AC.
TSE, de 16 de outubro de 2018, no agora RESP número 39.252, não configura o uso indevido dos meios de comunicação social, a distribuição de material publicitário informativo por órgão partidário. AC. TSE, de 21 de agosto de 2018, no RO número 537.003, enquadra-se como abuso de autoridade a extrapolação da ascendência e o poder de influência e de persuasão de líderes religiosos, pastores, padres, diáconos, sacerdotes, sobre os fiéis de comunidades religiosas. AC. TSE, de 5 de abril de 2017, no RO número 265.041. Abuso do poder político qualifica-se quando a estrutura da administração pública é utilizada em benefício de determinada candidatura, para prejudicar a campanha de eventuais adversários ou para coagir servidores a aderirem a esta ou aquela candidatura. AC. TSE, de 7 de março de 2017, no RO número 265.308. A prática de atos de propaganda por entidade religiosa pode ser caracterizada como abuso de poder econômico, e a difusão proposital de atos de promoção de candidaturas, como o uso indevido dos meios de comunicação social. AC. TSE, de 7 de fevereiro de 2017, no RO número 138.069, inexistência de impedimento para o julgamento da AIJ é pelo fato de os representados não terem sido eleitos. AC. TSE, de 22 de novembro de 2016, no agora RESP número 1170, o abuso de poder reclama análise pelo critério qualitativo, em evidências e indícios concretos de que se procedera ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor. AC. TSE, de 3 de novembro de 2016, no agora RESP número 958, e de 18 de setembro de 2014, no agora AI número 31.540, o abuso de poder prescinde da demonstração de responsabilidade, participação ou anuência do candidato, bastando a comprovação de que se tenha beneficiado. Legitimidade ativa, AC. TSE, de 3 de novembro de 2016, no agora RESP número 958 e, de 11 de novembro de 2014, no agora RESP número 27.733, coligação, partidos, isoladamente, após as eleições, AC. TSE, de 5 de agosto de 2014, no RESP número 1429, partido político para prosseguir, isoladamente, em feito que ajuizou antes de se coligar, AC. TSE, de 25 de novembro de 2008, no RO número 1537, candidato registrado que pertença à circunscrição do réu, e os fatos da pretensão se relacionem à mesma eleição, AC. TSE, de 29 de junho de 2006, no RESP número 26.012, partido político, ainda que não tenha indicado candidatos para as eleições. Ilegitimidade ativa, AC. TSE, de 2 de agosto de 2016, no agora RESP número 29.755, representante de coligação em nome próprio, AC. TSE, de 24 de outubro de 2014, no agora RESP número 31.509, candidato com registro de candidatura indeferido, por decisão transitada em julgado, à época do ajuizamento da demanda, AC. TSE, de 21 de setembro de 2006, na RP número 963 eleitor. Ilegitimidade passiva, AC. TSE, de 7 de outubro de 2010, no agora RP número 321.796, pessoa jurídica. AC. TSE, de 2 de agosto de 2016, no RESP número 63.184, a fraude, como espécie do gênero abuso de poder, pode ser apurada em ação de investigação judicial eleitoral. AC. TSE, de 22 de setembro de 2015, no RESP número 13.426, configura abuso de autoridade a elevada contratação temporária de servidores para cargos de natureza permanente, em ano eleitoral. AC. TSE, de 3 de fevereiro de 2015, no RESP número 19.847, a oferta de valores a candidato, com o intuito de comprar-lhe a candidatura, configura a prática de abuso do poder econômico. AC. TSE, de 17 de dezembro de 2014, no RESP número 63.070, de 11 de março de 2014, no agora RESP número 34.915, e de 10 de maio de 2012, no RESP número 470.968.
O uso indevido dos meios de comunicação social caracteriza-se pela exposição desproporcional de um candidato em detrimento de outros. AC. TSE, de 7 de agosto de 2014, no agora RESP número 61.742, não há nulidade do processo pela ausência de citação do vice, quando a IJ tiver aplicado apenas sanção pecuniária ao titular. AC. TSE, de 1.8.2014, no agora RESP número 28.947, de 17 de maio de 2011, no agora AI número 254.928. Há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice nas ações eleitorais em que se cogita a cassação de registro, diploma ou mandato. AC. TSE, de 2 de maio de 2012, no RESP número 114, dispensabilidade de prova pré-constituída, desde que indicadas na inicial, e desnecessidade de trânsito em julgado da AJ para que as provas nela produzidas sejam utilizadas em rei. AC. TSE, de 18 de agosto de 2011, no agora RESP número 34.693, a intimação para o vice-prefeito integrar a lide na fase recursal não afasta o defeito de citação, que deve ocorrer no prazo assinado para formalização da investigação eleitoral. AC. TSE, de 2 de agosto de 2011, no RESP número 433.079. Concessão de uma única entrevista não caracteriza o uso indevido dos meios de comunicação social. AC. TSE, de 31 de março de 2011, no agora RESP número 25.386, decisão interlocutória proferida nas ações que seguem o rito deste artigo é irrecorrível, devendo seu conteúdo ser impugnado no recurso da sentença definitiva de mérito. AC. TSE, de 6 de março de 2008, no MS número 3.706, a condenação pela prática de abuso não está condicionada à limitação temporal das condutas vedadas descritas no artigo 73 da Lei nº 9. 504/1997. E o corregedor, que terá as mesmas atribuições do relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as seguintes providências. Res. TSE número 235/85/2018. Permite a convocação de magistrados para prestar auxílio nos tribunais regionais eleitorais, sem gerar direito à percepção de eventual diferença de subsídio ou gratificação eleitoral, ante a ausência de previsão legal. A. Ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petição, entregando-se-lhe a segunda via apresentada pelo representante com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 5 dias, ofereça ampla defesa, juntada de documentos e rol de testemunhas se cabível. B. Determinará que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quando for relevante o fundamento, e do ato impugnado puder resultar a ineficiência da medida, caso seja julgada procedente. C. Indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação, ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar. Segunda, no caso do corregedor indeferir a reclamação, ou representação, ou retardar-lhe a solução, poderá o interessado renová-la perante o tribunal, que resolverá dentro de 24 horas. Res. TSE número 2-2022-2005. Inaplicabilidade deste inciso quando se tratar de eleições municipais, cabendo recurso no caso de indeferimento da petição inicial, ou no caso de demora, a invocação do inciso 3º deste artigo perante o TRE. AC. TSE, de 1.6.2006, no RO número 714, a renovação da representação, na hipótese de anterior indeferimento, requer a apresentação de fatos, indícios, circunstâncias e fundamentos novos em relação aos que já foram apresentados e analisados pela Corregedoria Regional, excetuando-se essa regra quando o corregedor retardar a solução da investigação judicial. Terceira, o interessado, quando for atendido ou ocorrer demora, poderá levar o fato ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que sejam tomadas as providências necessárias. Depreende-se do contexto que o vocábulo não foi omitido por engano da expressão quando for atendido. Quarta, feita a notificação, a Secretaria do Tribunal juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao representado, bem como a prova da entrega ou da sua recusa em aceitá-la ou dar recibo. AC.
TSE, de 26 de maio de 2011, no RESP número 272.506, irrelevância de o requerimento objetivando a diligência ter sido veiculado fora dos 3 dias previstos neste inciso, presente a possibilidade de o próprio Estado julgador implementar a providência. V. Fim do prazo da notificação, com ou sem defesa, abrir-se-á prazo de 5 dias para inquirição, em uma só assentada, de testemunhas arroladas pelo representante e pelo representado, até o máximo de 6 para cada um, as quais comparecerão independentemente de intimação. AC. TSE, de 8 de outubro de 2020, no RO número 352.379, desnecessidade de expedição de carta precatória, às testemunhas do representante e do representado para o comparecimento à audiência. AC. TSE, de 9 de setembro de 2014, no agora RESP número 80.025, e, de 6 de dezembro de 2005, no AG-RG-AG número 6.241. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide na representação por abuso de poder ou captação ilícita de sufrágio, na hipótese de necessária dilação probatória, com oitiva de testemunhas. AC. TSE, de 4 de maio de 2010, no RESP número 36.151. Extrapolação do número de testemunhas em virtude da diversidade de fatos suscitados no mesmo processo. AC. TSE, de 4 de junho de 2009, no HC número 131, inexistência de previsão legal quanto à obrigatoriedade de depoimento pessoal de prefeito e vice-prefeito que figuram no polo passivo de ação de investigação judicial eleitoral. AC. TSE, de 18 de maio de 2006, no RESP número 26.148. A apresentação do rol de testemunhas deve ocorrer no momento da inicial ajuizada pelo representante e da defesa protocolada pelo representado. Sexta, nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar, ex officio ou a requerimento das partes. AC. TSE, de 18 de setembro de 2014, no agora AI número 2272, a adoção de providências legais pelo magistrado não caracteriza suspeição. Sétima, no prazo da alínea anterior, o corregedor poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão do feito. Oitava, quando qualquer documento necessário à formação Oitava, quando qualquer documento necessário à formação da prova se achar em poder de terceiro, inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado, o corregedor poderá ainda, no mesmo prazo, ordenar o respectivo depósito ou requisitar cópias. Nona, se o terceiro, sem justa causa, não exibir o documento ou não comparecer a juízo, o juiz poderá expedir contra ele mandado de prisão e instaurar processo por crime de desobediência. X. Encerrado o prazo da dilação probatória, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de 2 dias. AC. TSE, de 16 de maio de 2006, no RO número 749. O prazo comum para alegações finais não caracteriza cerceamento de defesa. X. Terminado o prazo para alegações, os autos serão conclusos ao corregedor, no dia imediato, para apresentação de relatório conclusivo sobre o que houver sido apurado. 12. O relatório do corregedor, que será assentado em 3 dias, e os autos da representação serão encaminhados ao tribunal competente, no dia imediato, com pedido de inclusão incontinenti do feito em pauta para julgamento na primeira sessão subsequente. 13. No tribunal, o procurador-geral ou regional eleitoral terá vista dos autos por 48 horas, para se pronunciar sobre as imputações e conclusões do relatório. AC. TSE, de 15 de maio de 2007, no RESP número 25.934. Prazo idêntico para o representante do Ministério Público emitir parecer no juízo eleitoral de primeiro grau.
14. Julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar. Inciso 14 com redação dada pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Versão TSNS 38, 2016 e 40/2016. AC. TSE, de 14 de outubro de 2021, no ROEL número 729.906, de 10 de novembro de 2020, no ROEL número 195.470, e, de 8 de outubro de 2020, no ROEL número 352.379, o encerramento do mandato eletivo, quando o ilícito eleitoral em discussão puder implicar também a aplicação de inelegibilidade, não acarreta a perda superveniente do interesse no prosseguimento da AJE. AC. TSE, de 19 de agosto de 2021, no RESPEL número 37.275 e, de 4 de fevereiro de 2020, no Agora RO número 537.610. O encerramento do mandato não inviabiliza a sanção de inelegibilidade prevista neste inciso. AC. TSE, de 10 de junho de 2021, no ROEL número 0603040010, inexigibilidade de litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiado e o autor da conduta ilícita em AJE por abuso do poder político. AC. TSE, de 9 de março de 2021, no RESPEL número 35.773, o termo final do prazo decadencial para ajuizamento da AIJ é a data da diplomação. AC. TSE, de 10 de dezembro de 2019, no RO número 0601611619, a produção de farto material de pré-campanha e de campanha no período imediatamente anterior ao eleitoral, e com investimento de grande quantia de dinheiro, caracteriza o abuso do poder econômico descrito neste inciso. AC. TSE, de 1.8.2016, no RESP número 58.738, cabimento de afastamento de prefeito e vice-prefeito em AJE, ainda que julgada após diplomação dos candidatos, desnecessidade de AINE. AC. TSE, de 17 de setembro de 2015, no Agora RO número 10.787. O termo inicial para ajuizamento da AIJ é o registro de candidatura, admitindo-se o exame de fatos ocorridos antes desse período. AC. TSE, de 23 de junho de 2009, no RO número 1413, para incidência da inelegibilidade, por abuso de poder político, é necessário que o candidato tenha praticado o ato na condição de detentor de cargo na administração pública. AC. TSE, de 12 de fevereiro de 2009, no RO número 1362, possibilidade de imposição da pena de cassação de registro e de inelegibilidade, mesmo após o dia da votação, mas antes da diplomação do candidato eleito. 15. Inciso revogado pelo artigo 4º da LC, número 135 de 2010. 16. Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Inciso 16 acrescido pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. AC. TSE, de 16 de dezembro de 2021, no ROEL número 0605635514, caracteriza abuso do poder econômico a utilização de recursos financeiros de pessoa jurídica para a criação e o desenvolvimento de aplicativo de internet em benefício de candidato, conduta esta carregada de gravidade suficiente a justificar a imposição da pena de inelegibilidade. AC.
TSE, de 9 de março de 2021, no RESPEL número 35.773, possibilidade de utilização da potencialidade como aspecto secundário para aferição da gravidade. AC. TSE, de 19 de março de 2019, no RESP número 49.451, e, de 6 de novembro de 2018, no RO número 799.627. As hipóteses de abuso de poder constituem cláusulas abertas e devem ser interpretadas em harmonia com o artigo 14, 9, da Constituição Federal, considerando a gravidade da conduta e o desequilíbrio na disputa eleitoral, tendo em vista a normalidade e a legitimidade do pleito. AC. TSE, de 23 de junho de 2015, no RESP número 115.348, a análise das circunstâncias e eventuais ilicitudes que envolvam a transferência de elevado número de eleitores pode ser avaliada sob o ângulo da aferição do abuso do poder econômico e ou político, a fim de se preservar a legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Parágrafo único. O recurso contra a diplomação, interposto pelo representante, não impede a atuação do Ministério Público no mesmo sentido. Art. 23. O tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral. AC. TSE, de 9 de maio de 2019, no RESP número 40.898, no processo civil eleitoral, é lícita, em regra, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o consentimento dos demais e sem autorização judicial, em ambiente público ou privado. AC. TSE, de 9 de junho de 2017, na IOTA número 194.358. A ampliação dos poderes instrutórios do juiz deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa de pedir pelo autor da ação. AC. TSE, de 1.3.2016, no HC número 44.405, a gravação ambiental não viola a privacidade e a intimidade de quem teve a iniciativa da diligência. AC. STF, de 22 de maio de 2014, na DI número 1082. Constitucionalidade das expressões fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções, ainda que não indicados ou alegados pelas partes. Art. 24. Nas eleições municipais, o juiz eleitoral será competente para conhecer e processar a representação prevista nesta lei complementar, exercendo todas as funções atribuídas ao corregedor geral ou regional, constantes dos incisos I a 15 do artigo 22 desta lei complementar, cabendo ao representante do Ministério Público Eleitoral, em função da zona eleitoral, as atribuições deferidas ao Procurador-Geral e Regional Eleitoral, observadas as normas do procedimento previstas nesta lei complementar. Art. 25. Constitui crime eleitoral a arguição de inelegibilidade, ou a impugnação de registro de candidato feito por interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade, deduzida de forma temerária ou de manifesta má-fé. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa de 20 a 50 vezes o valor do bônus do Tesouro Nacional, BTN, e, no caso de sua extinção, de título público que o substitua. O BTN foi extinto pelo artigo 3º da Lei nº 8177/1991. Art. 26. Os prazos de desincompatibilização previstos nesta lei complementar, que já estiverem ultrapassados na data de sua vigência, considerar-se-ão atendidos desde que a desincompatibilização ocorra até 2 dias após a publicação desta lei complementar. Vê nota após a ementa desta lei, sobre a SE número 107 de 2020. Artigo 26-A. Afastada pelo órgão competente a inelegibilidade prevista nesta lei complementar, aplicar-se-á, quanto ao registro de candidatura, o disposto na lei que estabelece normas para as eleições. Artigo 26 acrescido pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Artigo 26b. O Ministério Público e a Justiça Eleitoral darão prioridade sobre quaisquer outros, aos processos de desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, até que sejam julgados, ressalvados os de habeas corpus e mandado de segurança.
Primeiro é defeso às autoridades mencionadas neste artigo, deixar de cumprir qualquer prazo previsto nesta lei complementar sob a alegação de acúmulo de serviço no exercício das funções regulares. 2. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal, os tribunais e órgãos de contas, o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras auxiliarão a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre as suas atribuições regulares. Terceiro, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e as corregedorias eleitorais manterão acompanhamento dos relatórios mensais de atividades fornecidos pelas unidades da Justiça Eleitoral a fim de verificar eventuais descumprimentos injustificados de prazos, promovendo, quando for o caso, a devida responsabilização. Artigo 26b. E 1º a 3º acrescidos pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Artigo 26c. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alíneas D, e H, J, L e N do inciso I do artigo 1º poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal, e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão, por ocasião da interposição do recurso. V-SUM. TSE número 44 de 2016. AC. TSE, de 23 de setembro de 2014, no RO número 119.158, de 13 de dezembro de 2012, no RESP número 52.771, de 30 de outubro de 2012, no agora RESP número 68.767, e de 22 de junho de 2010, na QOC número 142.085. O disposto neste artigo não transfere ao plenário a competência para examinar, inicialmente, pedido de concessão de medida liminar, ainda que a questão envolva a inelegibilidade. Primeiro conferido efeito suspensivo, o julgamento do recurso terá prioridade sobre todos os demais, à exceção dos de mandado de segurança e de habeas corpus. Segundo, mantida a condenação de que derivou a inelegibilidade ou revogada a suspensão liminar mencionada no caput, serão desconstituídos o registro ou diploma eventualmente concedidos ao recorrente. V-SUM. TSE número 66 de 2016. AC. TSE, de 5 de dezembro de 2018, no RO número 06009-7244 e, de 23 de setembro de 2014, no RESP número 38.375, a manutenção da decisão que causa a inelegibilidade ou a revogação da liminar que suspendia seus efeitos podem ser conhecidas pelas instâncias ordinárias, no processo de registro de candidatura, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. AC. TSE, de 28 de novembro de 2016, no agora RO número 288.787, a revogação dos efeitos da liminar que eventualmente tenha dado suporte à decisão de deferimento do registro de candidato eleito somente produz efeitos, na seara eleitoral se ocorrida no prazo das ações eleitorais. Terceiro, a prática de atos manifestamente protelatórios por parte da defesa, ao longo da tramitação do recurso, acarretará a revogação do efeito suspensivo. Artigo 26c e 1º a 3º acrescidos pelo artigo 2º da LC, número 135 de 2010. Art. 27. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Art. 28. Revogam-se a Lei Complementar número 5, de 29 de abril de 1970 e as demais disposições em contrário. Brasília, 18 de maio de 1990, 169º da Independência e 102º da República. Fernando Collor.